Jogadinha do Paquetá. Paquetá, olha só, hein? Paquetá mais perto do Flamengo, jornalista italiano revelando que o Flamengo pode ter conseguido avançar, né? Óbvio que a gente está nessa expectativa. Teve diretor do Flamengo fazendo uma brincadeira e deixando os torcedores do Flamengo ouriçados, mas a gente vai falar sobre isso aqui, né, lá no Ninho do Urubu. Também temos aqui uma outra informação com relação a valores que o Flamengo deve pagar para contratar o Lucas Paquetá. A gente trazendo tudo para vocês aqui agora com imagens do treino do Mengão também. A gente teve o Filipe Luís passando no corredor polonês, não só ele, né? Integrante da comissão técnica, Vitão, porque o Filipe Luís, ele renovou com o Flamengo e aí passa pelo corredor polonês. E o Filipe Luís, rapaz, eu vou falar para vocês, hein? Presta atenção quando eu colocar as imagens aqui. Presta atenção que vocês vão ver. O Guillermo Varela, ele tentou derrubar o Filipe Luís, botou o pé na frente, tentou derrubar o Filipe Luís. Até o Boto, o Rodrigo Paiva, largando aço, rapaz. Que isso? E a gente também vai deixar aqui no final, logo após o treino, as aspas, né, do Fernando Sasaki falando sobre o Nicolás de la Cruz, né, deixando claro que ele não passou por uma cirurgia, foi um procedimento, mas não foi uma cirurgia, e também falando sobre a situação do retorno do Pedro, tá? Que eu acho importante, acho relevante trazer esses detalhes. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento. Cara, olha, você precisa... Minha irmã não quer devolver o carro. Minha irmã está apaixonada no Cybertruck, né? Então, eu preciso falar para você que você pode viajar para Orlando, viajar para Flórida e andar com um carro extremamente tecnológico, ou andar com um carro grande como esse aqui, que é a Palisade, né? Você pode estar escolhendo o que se encaixa melhor. A partir de $70, né, você consegue já fazer aí a sua reserva. Então, entre em contato agora mesmo com a Maps, tá? Maps Rent a Car. Vou deixar aí no comentário fixado o link para você entrar em contato e fazer a sua reserva. Olha só, a gente, cara, amigo meu aqui, né, tô aqui falando com vocês, o Juan, lá da Fla Montreal, me mandando, cara, neve pesada lá no Canadá, a galera rubro-negra na neve, olha só, olha aqui, olha quanta neve, meus amigos, a galera lá em Fla Montreal, hein, Fla Montreal, aí um abraço pra galera da Fla Montreal. Olha, rapaz, que loucura, né, que loucura. Falar para vocês, frio pra caramba. Aqui já tá frio, imagina lá, né, no Canadá. E a gente, então, trazendo aqui informações importantes. Muita gente falando aí sobre o West Ham ter pedido 60 milhões de euros ao Flamengo pela negociação do Lucas Paquetá. E aí a gente viu aí muita gente repercutindo, dizendo que, pô, 60 milhões, tá, não tem jeito não, gente, tá? A informação que eu tenho, conversei com a fonte ligada ao Flamengo, não pediram 60 milhões não, bem abaixo disso. É acima do valor que o Flamengo imaginava que iria pagar e acima do valor que noticiaram que ele estaria saindo do West Ham, aqueles 25 a 30 milhões de euros, é acima. Mas o valor que o West Ham estava pedindo ao Flamengo, cerca de 40 milhões de libras, dá um pouco mais, aí 43, 44 milhões de euros, tá? Então, não é 50 milhões, não é 60 milhões, é muito dinheiro ainda, mas não é, né, um valor que estava circulando aí de 60 milhões de euros, tá? Então, já está aí, essa situação aí já está explicada. O Flamengo, através também do Lucas Paquetá, que está pressionando lá, tenta reduzir um pouco esse valor aí. Flamengo que ofertou 35 milhões de euros, né? Eram 32 mais metas, bônus e tal, que chegava a 35. Eles recusaram, Flamengo segue tentando. Olha só, hein? Como é que ele ia ser vendido por 30, 25, se já está em 35 eles estão recusando, né? Mas com o Flamengo todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Impressionante. E a gente, então, teve o jornalista Marco Manpresso, dizendo que o proprietário do West Ham, o David Sullivan, afirmou que Lucas Paquetá pediu para ser negociado com o Flamengo e não disputará o próximo jogo, né, contra o Tottenham, tá? O
Flamengo, por sua vez, está cada vez mais próximo de repatriar o cria do Ninho, segundo o jornalista, tá? Olha só, pessoal falando, respondendo aqui, o Leão Gabriel, meu capitão, faixa e 11 para ele. Não, deixa o Arrasca, né? Deixa o Arrasca. Agora, eu dava a camisa 14 pro Lucas Paquetá agora, e quando o Arrasca aposentasse, entregava a 10 pro Lucas Paquetá. Pô, bonito, né? Aí é legal. Olha, o Deni mandou aí, venha garoto ser feliz em casa, no maior clube das Américas, levantando muitas taças. Logo, Paquetá da Nação, o Gui 93 mandou aqui. O Cauã Vieira, amanhã vou acordar com Here We Go do Lucas Paquetá. Tá falando do Fabrício Romano, o famoso Here We Go, né? Acreditando que amanhã possa resolver. E, inclusive, a gente tem um dia tão bacana, né? Com a possibilidade do Paquetá voltar pro Flamengo, mesmo com os dirigentes do Flamengo no início estavam tentando negar, mas é um dia, além de tudo, aniversário da chegada do Arrascaeta. Há 7 anos atrás, o Arrascaeta chegava no Flamengo para ser muito feliz, né, para ser multicampeão, para ser o ídolo da nação. E a gente teve aqui um vídeo, né, durante a apresentação na verdade, a coletiva do departamento médico no Ninho do Urubu hoje, lá o Fernando Sassá, que vocês vão acompanhar um trecho aí daqui a pouco, logo após o treino. Mas a gente teve o Rodrigo Paiva brincando, né, com relação ao Lucas Paquetá. E aí o pessoal, óbvio, ficou oriçado, né? Vamos escutar o Rodrigo Paiva. Ele estava brincando, viu, gente? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, onde há fumaça há fogo, beleza. Mas é só para deixar claro que o Rodrigo Paiva sempre brinca com tudo, tá? Então, não serve como... apesar de eu saber internamente no Flamengo que existe mesmo negócio, que eles confirmam e tal, o Rodrigo Paiva estava brincando. Mas vamos ouvir aqui, ó. Olha só. Boto, depois dá umas dicas de restaurante Paquetá, você treina direto lá comigo. Umas dicas de restaurante Paquetá que as meninas estavam perguntando. Boto, depois dá umas dicas de restaurante lá em Paquetá. Umas dicas de restaurante lá em Paquetá. Tá certo, vamos acompanhar o treino do Mengão aí. Jogadores do Flamengo reunidos ali, ó. Vai ter o corredor do Vitão, né? Ó, o Vitão acabou de chegar, passando no corredor polonês, o zagueiro Vitão, e de volta, é isso? É ida e volta? Ó, o Boto chegando por ali também. Olha, aquela resenha, né, que acontece sempre. O Felipe Luiz tá ali no meio, o Rodrigo Caio tá aqui na ponta, agora vai chegando o Ivan Palanco também. E é o Ivan que vai. Ivan Palanco passando no corredor polonês. E todos os auxiliares, olha só. Será que o Felipe vai também? E é o Felipe ou o Rodrigo Caio? É o Felipe. Felipe Luiz no corredor polonês. Rapaz, começou oficialmente a temporada do Flamengo. Primeiros jogadores do Flamengo a entrar em campo nesta temporada são Jorginho, Alexandre e Everton Cebolinha. Atrás os goleiros, o Diogo Alves, o Agostinho Rossi e 2 goleiros da base, que estão todos aí de cabelo raspado, não dá nem para te reconhecer mais quem é. Pessoal aqui no centro do gramado. E ó, tem mais jogadores chegando ali, que são De Arrascaeta e Guillermo Varela. Os uruguaios do Mengão aqui chegando para o treino desta segunda-feira. Primeiro treino do elenco profissional do Flamengo no ano. Os jogadores aí estreando um novo uniforme de treino. Tanto os jogadores quanto os membros da comissão técnica. Os auxiliares do Felipe Luiz, o Ivan Palanco ali ao fundo. Todos com o novo uniforme de treino do Clube de Regatas do Flamengo. Mais jogadores chegando por ali. Nós temos o Vitão. Chegando ali junto do Emerson Royal, o ex-zagueiro do Internacional, primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências. O zagueiro Vitão chegando aqui para treinar no CT Ninho do Urubu. Chegando aí junto do Emerson Royal
para o treino de hoje. Na sequência também temos ali o Everton Araújo e o Eric Pulgar. Everton Araújo que ontem estava lá em Volta Redonda acompanhando a estreia do Mengão no Campeonato Carioca contra a equipe da Portuguesa. Já desceu a serra aí na madrugada e tá aí, ó, junto do Eric Pulgar, chegando para o treino desta segunda-feira. E também vindo ali, ó, Jorge Carrascal, meio-campista colombiano, que esse ano deve ter um grande desafio na sua vida, que é o duelo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo. Pode enfrentar o Cristiano Ronaldo. Tá aí o Carrascal chegando também para o treino de hoje. Agora Samuel Lino chegando também por aqui. O ponta esquerda do Flamengo, ex-jogador do Atlético de Madrid. Também chegando aqui para o treino de hoje. E ao fundo a gente consegue ver as obras, né, do CT Ninho do Urubu. A criação de novos campos. O CT não é o campo do mini estádio, tá? São novos campos que estão sendo construídos, mas naquele espaço que a gente está registrando não é onde será construído o mini estádio do Flamengo, que vai receber jogos das categorias de base e do futebol feminino. Mais jogadores chegando, agora a tropa do Léo Pereira, Léo Ortiz, junto do volante Alan, que tem negociações aí para deixar o clube, é sondado por São Paulo e por Corinthians. O Alan, e aí na sequência o artilheiro reverência, Pedro Guilherme, ele que veio, ele foi o primeiro dos jogadores a chegar para treinar, né? Ele que retornou na semana passada, tá bem magro realmente, aí como percebeu aí o Bruno Castanha. Pedro Guilherme aí tá fininho. O Léo Ortiz que casou recentemente. O Léo Pereira que estava no casamento do Ortiz, brincando. São jogadores chegando ali para o treino. E tem mais uma galera vindo aqui. Cadê o Bruno Henrique, BH27, o ídolo rubro-negro, quem puxa aqui esse bonde. Na sequência, o Luiz Araújo e o Michael. O Michael que é outro jogador que pode deixar o clube. O Michael tem sondagens aí do Santos, o interesse do Santos pelo Michael. Pode ser que no futuro jogue aí com o Neymar e com o Gabriel Barbosa. Mas por enquanto a atleta do Flamengo está aí chegando para o treino de hoje. Pouco depois, outro jogador que também está de olho aí na Copa do Mundo, que é Gonzalo Plata. É um jogador que está em praticamente todas as convocações do técnico Sebastián Beccacece, lá no Uruguai. Gonzalo Plata pode disputar a Copa do Mundo deste ano. E ó, rolando o tradicional trote. Vamos correr pra lá. O tradicional trote dos jogadores do Flamengo, o primeiro trote do ano. Ó, o Michael fazendo embaixadinha, a galera realizando, né, o primeiro trote da temporada. Nunca mais passaram por aqui depois do Bom Dia Corneteiro. E olha, aparentemente está quase todo o elenco aqui. Eu sigo sem ver o Ayrton Lucas. O Danilo, que não tá, né? É, o Danilo e Saul não estão aqui por estarem lesionados. Isso aí nós já sabíamos, mas a surpresa é que pelo menos não estamos vendo neste momento o Ayrton Lucas. Mas se o Ayrton Lucas não estiver ali, mas ele tá no clube, porque ele chegou aí. Te viu na chegada. Vamos apurar aí para saber o que houve com o camisa 6 do Flamengo. Enquanto esses jogadores dando voltas no gramado. O Flamengo que em fevereiro já disputa os títulos, né, da Supercopa Rei e também da Recopa Sul-Americana. Se eu não me engano, a final da Taça Guanabara também é em fevereiro, não é, Bruno Castanha? Eu acho que são 3 títulos ao todo que podem ser disputados no mês que vem. Embora a Taça Guanabara não tenha mais aquele peso que já teve um dia, título é título, né? E aí, ó, a primeira corridinha aí dos jogadores do Mengão. Lembrando que os jogadores já realizam atividades orientadas pelo clube desde a última semana. Foi enviado um plano de exercícios aí para os atletas. Alguns fizeram em casa, outros na academia. E outros, como Pedro Guilherme, esse que está no centro da imagem, utilizaram as estruturas do CT Ninho do Urubu.
Jogadores do Flamengo realizando aí, ó, as primeiras atividades, aquele trabalho de aquecimento. Aqui no CT Ninho do Urubu, sob a orientação do preparador físico Diogo Linhares, sobre os olhares do técnico Felipe Luiz. Aparentemente, né, a gente vendo aqui nenhum jogador com sobrepeso, mesmo retornando das férias. Tudo, pelo visto, está nos conformes. E aí a gente vê que, dentre os atletas do elenco profissional, outra ausência também é do Wallace Ian, né? Mas ela é explicada. O Wallace Ian atuou ontem contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. E nesse momento está entregue aí ao time alternativo do Flamengo, né? A equipe sub-20 do técnico Bruno Pivetti. O Wallace Ian hoje realiza um trabalho regenerativo por conta da participação. Jogou os 90 minutos no duelo contra a Portuguesa. Jogadores por aí, ó. Alan, Jorginho, Cebolinha, Michael, Léo Pereira, o Luiz Araújo, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samulino. Do outro lado ali, ó, tem... É a mesma galera, né? Eles estão revezando. E temos o Vitão aqui, ó, no centro da imagem, ali atrás do Gonzalo Plata. Vai tocar na bola agora o zagueiro Vitão. Primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências. Lembrando que amanhã desembarca no Rio de Janeiro o goleiro Andrew. Goleiro que era do Gil Vicente. Ainda é, né? Porque ainda tem contrato, mas que vai assinar o vínculo com o Flamengo. Ele que cria da base do Botafogo. O Andrew desembarca amanhã no Rio de Janeiro. O Cruz ele não fez nenhum procedimento cirúrgico, acho que teve essa divulgação. Ele fez um procedimento que a gente chama regenerativo ou ortobiológico, né, que você retira uma parte do sangue da medula, né, um aspirado de medula óssea, e aplica na área de alteração, né. Ele fez esse procedimento nas férias, sobre a nossa permissão. A gente conversou com a equipe do Uruguai, fez esse procedimento. No mesmo dia ele voltou para casa e já iniciou o tratamento muscular, que envolve o fortalecimento e trabalho de mobilidade. A gente está aguardando agora o término das nossas avaliações para ver o quanto a gente precisa controlar, o quanto a gente vai programar de trabalhos específicos para que ele possa performar como ele performou no final do ano. O Pedro se apresentou bem, só para informar, a gente repetiu a radiografia do antebraço dele, está tudo bem, como já estava antes do Mundial, mas por cuidado, excesso mesmo de preocupação que a gente tem com os nossos atletas, repetimos alguns exames, repetimos o exame da lesão muscular dele também, com sinais de cicatrização. O atleta está bem, completamente assintomático, realizou todos os testes hoje programados para ele, né, pela fisioterapia, pela preparação física, pela fisiologia, foi bem, se mostrou bem. E essa questão de condicionamento, acho que é importante, né, ele chegou mais cedo, para ele só tem benefício. Falou, Pedro, ele se apresentou para a nossa semana introdutória, utilizando aqui a estrutura do clube, fez tudo de maneira com excelência, de maneira eficaz, muito focado, e vai dar sequência agora na nossa pré-temporada para fazer uma grande temporada esse ano. E assim, ele não deixa de ser monitorado, né? Quando ele apresentou essa lesão, ele passa a ter um cuidado especial por alguns meses, isso é normal. O atleta, quando vem de uma lesão, ele é monitorado aí, controlado, diferente de outros atletas. Com relação ao Danilo, o Danilo contra o Palmeiras, no jogo que ele entrou no lugar do Léo, quando ele se machucou,
Ele teve um lance que ele saltou e caiu, acabou sofrendo um trauma no tornozelo, perdão, no joelho, no brasileiro. Isso deve ter aproximadamente 2 meses, um pouco mais. 19 de outubro. 19 de outubro. A gente fez uma ressonância nele nessa época, ele apresentou ali alguns sinais de sinovite, edema ósseo, alteração do ligamento cruzado posterior, e bastante sintomático, com bastante dor. Iniciou um tratamento intenso aqui no clube, fizemos tratamento local nesse joelho dele para poder jogar 2 dias depois, se eu não me engano, contra o Racing. E ele conseguiu chegar recuperado, já que também o Léo estava machucado, né, no outro jogo. Ele até foi para o jogo, mas ainda estava muito sintomático, o Léo Ortiz. E o Danilo foi bem. Desde esse dia da lesão, ele vinha apresentando dores no joelho e sendo tratado constantemente pelo departamento médico, né, a fisioterapia, e suportando a dor. Acho que isso aí é algo que tem que valorizar muito o esforço que o Danilo fez. Acho que é difícil, assim, não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. Muita gente não sabe, né? Não está no dia a dia, não está no dia a dia aqui dentro aqui do clube, e realmente a gente viu o tamanho do esforço que ele fez. Ele manteve dor de outubro até a final do Mundial, né? Ele chegou na Libertadores com dor, na final com dor, e acabou sendo recompensado com um gol do título. Mantive contato com ele nas férias, né? Falei, Danilo, agora você vai conseguir descansar, vai conseguir repousar. A lesão dele permite um tratamento conservador, mas eu falei para ele, se sua dor, se você sentir que não evoluiu, se não teve uma melhora importante, a gente reavalia novamente com um novo exame de imagem e faz uma programação de tratamento, para a gente conseguir ter você 100%, de maneira segura. E aí ele veio mais cedo também, nas férias, eu avaliei ele aqui, repetimos a ressonância dele melhorou o padrão de edema ósseo, a sinovite, as fibras do ligamento cruzado posterior, perdeu aquele padrão inflamatório de edema, mas nitidamente você viu os sinais de ruptura parcial. Ele não tem instabilidade, tá? Isso é importante, principalmente para o meio médico. Ele não tem nenhum sinal de instabilidade, mas ele ainda tem dor. Não mais como antes, mas uma dor que a gente leva em consideração, né? E fizemos uma programação específica para ele, né? Não vou dar uma data de retorno, mas ele tem uma programação específica para a gente conseguir trazer ele de volta da melhor maneira possível. Quando você fala que os fibras têm sinais de ruptura parcial, isso, mas que não seria um estiramento. Mas aí isso tem risco de, se ele fosse no campo acontecer pior, ou não tem nada a ver? Sempre que você... Assim, a gente que trabalha com medicina esportiva, dentro do esporte, toda vez que você coloca... O atleta, ele tem dor, ele tem algumas lesões, e a gente sempre coloca isso numa balança. Custo-benefício, discute com o atleta, discute com o preparador, discute com os outros médicos, discute com o treinador, com o nosso diretor, até às vezes com o presidente, e toma algumas decisões, né? Mas sempre a decisão final é sempre do atleta. O que ele precisa saber é da verdade. Quais são os riscos e o que pode acontecer. E a gente orienta, e a decisão no final cabe ao atleta, né? Mas se você está com uma pequena lesão muscular e você jogar, você pode aumentar essa lesão. Se você está com um estiramento de qualquer ligamento do seu corpo e você forçar, está mais frágil. Então, sim, você tem sempre um risco de piorar. O Danilo quis forçar. Danilo não teve medo. Não teve medo. Entendeu? Assim, acho que o esforço dele tem que valorizar muito.